Boa noite, pessoal. Ontem a gente fez um apanhado, né, desse processo de construção do SUS e hoje, para dar continuidade à nossa aula, nós vamos falar sobre a história da organização dos serviços de saúde no Brasil. Então, assim, para a gente ter um rendimento legal, eu peço a vocês que estejam acompanhando na medida do possível, né, os slides para a gente estar fazendo essa conversa, tá tendo uma explicação melhor, certinho? O objetivo principal dessa aula é conhecer como que se deu esse processo histórico dessas organizações dos serviços de saúde no Brasil. Como que essas mudanças foram capazes, então, de ampliar esse acesso à saúde às diferentes classes sociais? Como eu falei na aula anterior, a gente viu que antes tinha uma diferença de acesso entre uma classe social e outra aos serviços de saúde, correto? E a gente vai fazer esse comparativo. O que tinha antes, o que nós temos hoje, como é que a gente vive tudo isso hoje, certo? E qual é esse modelo futuro, né? A gente vai repensar um pouco sobre esse modelo futuro para os nossos serviços de saúde. E para a gente começar a falar sobre isso, a gente vai voltar lá para o Brasil Colônia. O que a gente tinha no Brasil Colônia? Primeira coisa, médicos. Como que os médicos atendiam? A gente tinha médicos portugueses. Então, na época do Brasil Colônia, havia os médicos portugueses, eles atendiam a família real. Então, os únicos que recebiam atendimento pela medicina, por médicos, era somente a família real. Então, todos os outros indígenas recebiam dos curandeiros, os escravos eram dos curandeiros da região dele. Os imigrantes tinham o modo cultural deles de receber esse tipo de tratamento. Então, foi justamente nessa época que houve um avanço muito grande das epidemias. Quais foram as principais epidemias que a gente teve, então, nessa época, né? Malária, febre amarela, lepra e um aumento muito grande de disenterias. Então, todo esse tipo de doença entérica, né, de ordem relacionada à higiene, ela deu essa alavancada e isso perpetuou por um longo período, justamente na época do Brasil Colônia, certo? Então, assim, digamos que estava assim, num período de epidemia de malária. Como que era esse tratamento? A principal forma de tratar esses doentes era através do isolamento total. Então, a gente está vivendo hoje aí essa questão do coronavírus, né? Da Covid-19. É feito esse isolamento do doente. Por que a gente faz esse isolamento? Primeira coisa, nós não temos tratamento ainda efetivo para a Covid-19. Então, a única forma de obter um possível tratamento e uma não contaminação do resto da população é o isolamento. Então, a gente está fazendo esse isolamento parcial, esse isolamento social, e quando a pessoa tem um diagnóstico de Covid, é feito o quê? Um isolamento. Naquela época do Brasil Colônia, não tinha tratamento também para malária, para febre amarela, para lepra, não tinha esses tratamentos. Então, o que era feito? Um isolamento total dos doentes também. Bem parecido com o que a gente tem hoje, né? Fazendo esse apanhado. E nesse período, foi quando começaram a surgir, então, o quê? As santas casas. Então, a população em geral, eles não tinham acesso ao tratamento. Então, existiam locais, né, hospitais, públicos, né, que faziam esse atendimento filantrópico. Então, não existia uma medicina social. Então, existiam as igrejas católicas, que era a religião predominante naquela época, e eles criaram as santas casas que tinham esse objetivo de atendimento filantrópico, que era um atendimento sem onerar nada para quem recebesse o atendimento, e o Estado fornecia, né, esse atendimento somente, na verdade o atendimento não, ele fornecia subsídio, né, financeiro, retorno financeiro, só caso ele quisesse. Então não era algo obrigatório, eram locais mesmo
mesmo que viviam de doação. Então, doações de empresários, doação de fazendeiros, doações dos próprios membros da igreja, né? Eles faziam essas doações para fazer com que fossem sendo mantidas essas santas casas. Cidades mais antigas como São Paulo, Rio, Vitória no Espírito Santo, Salvador na Bahia, eles ainda possuem as santas casas. Elas hoje são administradas pelo Estado, então elas não têm mais essa administração filantrópica e na verdade ela parcialmente, né, recebe a ajuda do Estado. O Estado é responsável por ela, mas tem uma parte também de filantropia, me desculpem. E elas foram feitas, inspiradas nas santas casas lá de Portugal. Então, assim, quando a gente pega na internet, a gente consegue visualizar uma semelhança muito grande. Quando você olha a imagem de uma santa casa hoje também, essa santa casa ela é bem parecida com igreja. Então, assim, tem todo aquele modelo colonial, aquele modelo mais de igreja mesmo. Então, assim, ainda estão em funcionamento, a maioria das santas casas, na verdade. Em Goiânia, a gente tem uma santa casa um pouco parecida, assim, com o que existiam antes, né? Só que ela é um pouco mais adaptada, não tem aquele formato tão colonial quanto as de São Paulo, as do Rio. E é bem bonito, assim, é bem legal. Quem tiver a oportunidade futuramente conhecer uma santa casa, se vocês não conhecem ainda, quem não conhecer. E justamente nesse período das santas casas também foi que quando a enfermagem começou a trabalhar de forma mais efetiva mesmo, auxiliando no tratamento desses doentes. Como a própria Florence, né, e a Ana Nery mesmo nos ensina, ela é com base em filantropia, né? Então era algo mesmo de doação, algo que eles focavam muito nessa parte de ajudar, mas sem receber nada, que é o que a gente vem tentando tirar isso, né? Que a enfermagem é ciência, na verdade. Coloquei aí no slide número 4 para vocês estarem vendo mais ou menos como que eram as vestimentas, que era basicamente administrada por freiras, por padres, por esse pessoal mesmo da igreja, as santas casas. E quem ia para uma santa casa, então? Geralmente quem ia para uma santa casa era alguém que não tinha dinheiro para pagar. Então, assim, você não via um rico indo para uma santa casa. Quem ia para uma santa casa era uma pessoa que não tinha uma condição financeira que pudesse arcar com o tratamento dele. Estou doente, tenho condição financeira, vou tratar em casa, vou receber todo aquele atendimento médico e cuidado de enfermagem todo na minha casa. Então, houve essa certa reversão também, né? Em 1543, então, foi criada a primeira Santa Casa. Quais foram os estados? Bahia, como eu já falei para vocês, em Salvador, Espírito Santo, Vitória, Rio de Janeiro, Olinda e São Paulo. E assim, o foco naquela época principal era os moradores das cidades e os navios dos portos. Então, assim, não tinha nenhuma prática científica naquela época. Então, era baseado mesmo no conhecimento empírico, o que eu sei sobre aquele tratamento, sobre aquela doença. Depois que toda a corte portuguesa chegou ao Brasil, que os médicos foram instalados, que eles começaram a criar as faculdades de Medicina e Direito, que foram as duas primeiras faculdades criadas no Brasil. Então, a gente saiu lá do Brasil Império, né? O slide 6 está dando essa direcionada para vocês e começamos a entrar a gente saiu do Brasil Colônia e começamos a entrar no Brasil Império. O que a gente teve no Brasil Império? A família real chegou e se instaurou totalmente, né? Iniciaram-se, junto com a chegada da família real, as medidas de saneamento e de vigilância sanitária. Então, era um local que era considerado insalubre, que não tinha esse acesso à higiene, já foram começando a fazer tudo isso. O que a gente pode fazer para estar prestando isso para a população? Já haviam descoberto, né, a vacinação para a varíola, né, contra a varíola, e aí foi justamente nessa época que começou-se a revolta da vacina também, porque muitas pessoas falavam que muita gente tem falado hoje em relação ao H1N1, em relação ao Covid,
que a vacina era para exterminar a população. Não pode tomar vacina, porque se você tomar vacina, você vai morrer. Isso aí é estratégia do governo para matar todo mundo. Eu acho que algum de vocês já deve ter ouvido isso esses dias agora também, que se tomar vacina, vai morrer. Os idosos, quando começou H1N1, foi dito muito sobre isso, né? A vacina contra a influenza. Não pode tomar porque se tomar vai morrer todo mundo. Então, assim, naquela época já tinha esse discurso também, que quem tomasse vacina contra a varíola ia morrer. Então, teve toda aquela revolta, aquele período que, infelizmente, teve que haver uma certa intervenção militar e obrigar muitas pessoas a se vacinarem, porque as pessoas não aceitavam mesmo a vacina, né? Foi nessa época também do Brasil Império que foi iniciada a abertura dos manicômios, dos hospícios. Então, quem é que ia para um manicômio, né? Geralmente, se você era considerado diferente da sociedade, você não seguia esses padrões, você era um forte candidato a ir para o manicômio. Um exemplo para vocês. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Aqui, ó. Esse aqui é eu seria uma forte candidata aí para o manicômio, porque fiz uma tatuagem e naquela época não era considerado dentro dos padrões da sociedade. Então, assim, ia. Uma mulher que engravidou fora do casamento também ia para o manicômio. Um indivíduo que se declarasse homossexual ou não quisesse seguir a carreira que o pai dele determinou que ele seguisse, você vai fazer direito ou você vai fazer medicina, e ele se negasse, ele também ia para o manicômio. Então, assim, todos aqueles que eram considerados diferentes do padrão da sociedade, eles eram considerados loucos e iam para os hospícios. Porém, não existia um tratamento efetivo, né? Mesmo para quem tinha transtorno mental. Qual que eram as medidas? O isolamento para o resto da vida. Então, eles iam para lá e sabiam que iam ficar lá o resto de suas vidas. O máximo que fariam seria um eletrochoque, alguma coisa do tipo. Foi justamente nessa época também, do Brasil Império, que iniciou os primeiros registros de vigilância epidemiológica. Então, nessa época foi que foi iniciado, né? Isso de saber quantas pessoas morreram de malária, quantas pessoas estavam com tuberculose, quantas pessoas estavam com lepra. Foi nesse período também que começaram a se fazer essa parte de vigilância, essa investigação, para saber, inclusive, como que eles iriam agir, de que forma que seria realizado esse processo, certo? Depois do Brasil Império, iniciou-se a Velha República, né? Já falando dessa parte, né? Com base na vigilância epidemiológica, nesses registros, foi justamente na Velha República também que iniciou-se as pesquisas relacionadas às doenças tropicais. Então, nesse período começaram a ver esse aumento, né? Evidenciaram que existiam muitas doenças tropicais aqui no Brasil. E foi na Velha República também que ocorreram as primeiras publicações relacionadas a esse tipo de agravo. E foi nesse período também da Velha República que iniciou as conferências de saúde. Então, assim, a Velha República foi um marco muito importante, né, na história da saúde pública, porque é justamente nela que iniciaram-se muitos movimentos relacionados à criação do SUS, que foi observado isso. Por quê? Porque nesse período havia muita medicalização da saúde. Então, como eu falei para vocês na aula anterior, isso de tratar só se estiver doente. Se não está doente, não precisa fazer medida protetiva, não precisa fazer medida de prevenção, não precisa fazer orientação e nem diagnóstico prévio. Então, havia essa medicalização da saúde e a gente começa a pensar em quê? Nessa indústria farmacêutica que vem aí tomando conta até hoje, né, de nossas vidas. Foi na Velha República também que ocorreram a criação de hospitais de isolamento. Esses hospitais seriam os locais que
Eles colocavam as pessoas que ficavam doentes e que eles não conheciam ainda a cura. A hanseníase, né, que era antes definida como lepra. O indivíduo que tivesse hanseníase naquela época, ele não tinha tratamento, não havia essa medida de prevenção, não se sabia realmente como que era esse processo de contágio, né? Acreditava-se que só o fato de eu estar no mesmo ambiente com a pessoa um período de 5 minutos, 10 minutos, 1 hora que tivesse hanseníase, eu já me contaminaria. Então, as medidas deles foram o quê? Isolar pessoas com esse tipo de doença, com tuberculose, até que se descobrisse a cura. Então, enquanto a gente não sabe a cura, vamos isolar essas pessoas. Então, foi nessa época que criaram-se os hospitais de isolamento. E também foi nesse período da Velha República que houve a criação das caixas de aposentadorias e pensões, que são justamente aquelas responsáveis por garantir um acesso à saúde das pessoas que trabalhassem, né? Se você trabalha, você tem acesso. Se você não trabalha, sinto muito, mas só vai lhe restar uma Santa Casa de Misericórdia. Na Velha República, algumas doenças elas entraram em evidência, né? Elas fazem parte desse período de investigação epidemiológica e também dessa época, né, da Velha República. E eu coloquei 4 para vocês que eram assim as que mais causavam mesmo, que quando se iniciava um surto era difícil de haver o controle e era difícil de se realizar essas medidas de proteção. Então, assim, malária, que é febre amarela, que eram justamente 2 doenças de transmissão vetorial, que eram doenças de transmissão através de mosquitos, né? Tuberculose, que era uma doença de transmissão respiratória, e principalmente a transmissão dela era gotículas. E as doenças de veiculação hídrica e alimentar, que seriam o quê? As enterias, disenteria, diarreias frequentes, doenças que eram causadas por uma má higiene, tanto dos indivíduos quanto dos alimentos, e por uma ausência de saneamento básico mesmo, de esgoto, de coleta de lixo adequada. Então, tudo isso ia causando essas doenças na Velha República. E nesse período também houve um aumento muito grande das medidas voltadas para a saúde pública. Então, a gente tinha lá as caixas de aposentadorias e pensões, tínhamos esse acesso, né, à Previdência Social, quem trabalhasse tinha acesso, e as medidas curativas. Porém, foi sendo observado que, tirando as Santas Casas, que eram os principais locais de atendimento aos pobres, havia muita centralização dessa saúde. Então, aqui em Palmas, a gente pensando se hoje a gente estivesse vivendo nesse Brasil República, uma ação de saúde, ela seria obtida a nível federal. Então, trataria-se tuberculose, porque a nível federal a tuberculose estava matando mais do que dengue, por exemplo, que é o que a gente tem mais em evidência aqui no estado. Então, eu sentia muito isso, de nível federal, fazer a coordenação do cuidado, a ordenação do acesso, a ordenação dessa rede. Então, a saúde pública, ela começou a ser tratada nesse nível, na época do Brasil República. E aí, em 1988, 1986, depois da conferência, né, houve uma mudança na Constituição. Foi justamente nessa época que houve a criação, né, da Lei 8080/90, que eu vou estar mandando para vocês, foi definido isso, né? E na conferência de 88 foi definido que a saúde, ela seria o que na Constituição, né, de 88? Direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas. Então, tudo aquilo que, se eu contribuísse, que eu teria direito, que só quem tinha dinheiro que poderia receber acesso à saúde, foi caindo por terra. De lá para cá,
foi sendo construído muita coisa relevante para a gente estar trabalhando. Então a gente vai trabalhando de pouquinho até a gente chegar nesse ponto. Nós paramos no slide 10. E eu vou contar para vocês um pouquinho do que aconteceu de lá para cá, né? Assim, de 89, que foi no registro do último caso de poliomielite no Brasil. E vou anexar para vocês também um vídeo com o processo da reforma sanitária brasileira. Então, como que foi esse processo de municipalização do SUS? Tá lá, tá no tópico da nossa aula 2. Tem o link também do vídeo aí nos slides, né, no material em PDF. E também vai ter esse link para vocês. Outra coisa, vou estar deixando para vocês logarem também um jogo chamado Super SUS, da Fiocruz, tá? Ele é um jogo que estimula a gente a conhecer um pouco dos nossos direitos na saúde pública. E aí, vou deixar todo esse material de municipalização para vocês também, tá? E na próxima aula a gente vai conversar um pouco dessa definição de saúde, né? Desse processo de saúde e doença, como é que ele se dá, certinho? Um abraço para vocês.